Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que voltamos ao nosso trabalho de exposição nessa casa. E nessa noite nós concluímos um ciclo de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que iniciamos no ano passado e fomos paulatinamente comentando metade do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos hoje ao 14º capítulo, Honrai Pai e Mãe. Na sequência, nós vamos abrir um ciclo de estudos sobre o livro O Céu e o Inferno, com o mesmo objetivo, que é o de homenagear os 150 anos de publicação de O Céu e o Inferno, que será comemorado em 2015. E agora, nesse mês de setembro, como dissemos, fechamos essa comemoração de nossa parte dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Preciso, antes mesmo de adentrar no tema da palestra, expressar nossa gratidão por essa oportunidade de reler os capítulos para a exposição pública, tendo nos tornado ainda mais convictos, apaixonados pelo texto de Kardec. Esse capítulo 14º tem um título aparentemente tão forte, e Kardec abre mão de nomeá-lo, né, como faz, por exemplo, no capítulo 23, Estranha Moral, é um título bem kardeciano. Neste 14º, nós vemos Kardec aproveitar o título, que é, na verdade, um dos grandes arquétipos da humanidade: honrai vosso pai e vossa mãe. E assim o faz, retomando a mensagem de Jesus e também retomando, nós poderíamos dizer, aquela parte das assertivas de Jesus em que várias vezes o mestre afirmou que não havia vindo destruir a lei. Evidentemente, Jesus não veio destruir a lei divina, que se apresenta para nós à medida que a humanidade avança, com características de um código que nós podemos ler. Então, a época, por exemplo, de Moisés, naquele contexto dos hebreus como povo com uma visão monoteísta e que organizava a sua vida social, cultural e política a partir dessa concepção, uma forma de entender a lei divina ou as leis divinas foi exatamente o Decálogo. Jesus, inúmeras vezes, retomou esse momento da história da humanidade e deixou registrado, aliás, os seus discípulos registraram. E Kardec, né, nesse capítulo 14º, para que nós possamos entender esse capítulo, parte inicialmente dessa retomada de Jesus dos mandamentos, não é? Não matar, não cometer falso testemunho, não fazer mal a ninguém, não cometer adultério e honrar pai e mãe. Nós podemos retomar uma análise que é conhecida da maioria dos que aqui estamos, é daquele caráter, digamos, de lei, mas no sentido, não é, proibitivo, não cometer adultério, não fazer mal a ninguém, não roubar, não matar, esse caráter negativo de várias asserções do Decálogo, mas o caráter positivo, por exemplo, de duas das asserções: amar a Deus sobre todas as coisas, e o caráter afirmativo positivo que está na asserção honrar pai e mãe. Então, Jesus retoma essa asserção do Decálogo e Kardec também o faz nesse capítulo consagrado ao estudo da família. Se nós fizermos uma leitura atenta, nós veremos que o Evangelho segundo o Espiritismo, há 150 anos atrás, se antecipava a um tema da sociedade que nós estamos vivendo, que é exatamente examinar as relações familiares, no sentido de demonstrar a importância do seu fortalecimento, do seu cultivo e da restauração, se estiverem esgarçadas, das relações familiares. E relendo esse capítulo, de ontem para hoje, me chamou muito a atenção, como sempre, o texto kardeciano. Nós temos um texto de Kardec intitulado Piedade Filial, que se coloca exatamente após
como Kardec sempre o faz, de pensar uma sentença de Jesus, e a sentença que foi pensada é uma sentença que está em Mateus, de relembrar os mandamentos, com destaque para esse do honrar pai e mãe, e na sequência Kardec escreve um texto intitulado Piedade Filial. Esse texto lido com os olhos do século XXI, com as experiências sociais que nós já consolidamos, nós poderíamos dizer que, se tivéssemos que traduzir esse texto, esse título, aliás, para as palavras de hoje em dia, nós diríamos que talvez um título que se lhe aproximasse fosse Orfandade em Família. Porque Kardec vai falar de uma experiência que está se tornando comum no século XXI, que é a orfandade familiar na terceira idade. Nós temos, e lamentavelmente temos visto no Brasil, um país que vem de uma tradição rural, onde a família tem uma experiência muito importante, mas nesse processo de rápida urbanização do Brasil, uma das mais rápidas da história no mundo, esse rápido processo de urbanização, de aceleração do crescimento e de aproximação de um modelo de cidade e, portanto, de um modelo de família e de vivência, como se diz na literatura, ocidental do norte, ou seja, dos países do norte, do Ocidente, nós fomos perdendo características que nos marcavam como país, como nação. E uma das características era exatamente a família, o enraizamento familiar, que são muito fortes nas experiências rurais, que no Brasil eram experiências rurais de agricultura familiar. Então, por exemplo, as famílias eram famílias chamadas de polinucleares, não é? Aqueles que iam casando se mantinham naquele aglomerado e, portanto, os idosos, assim como as crianças e como os jovens, eram partes constitutivas da família e não partes em separado. Nesse rápido processo de urbanização e nesse processo de desgaste da família na sociedade do século XXI, nós temos assistido ao que se chama de orfandade em família, e essa orfandade ela existe para os diversos ciclos familiares. Nós ouvimos os jovens falarem de orfandade. Eles convivem com os pais, mas não necessariamente eles estão com os pais. Uma experiência, por exemplo, eu tenho observado, nós moramos em apartamento já há alguns anos, e uma experiência que eu tenho observado em mais de um dos nossos endereços é, por exemplo, quantas crianças e quais são elas e quanto tempo essas crianças passam no pátio ou na quadra do prédio. Nós conseguimos observar, e eu tenho feito essa observação, porque, como diz Rossandro, depois que a gente passa a observar a vida, a gente não se desacostuma mais de observar os fenômenos que nos cercam. Eu observo, por exemplo, que determinadas crianças elas vão para o pátio ou vão para a quadra, mas elas ficam muito tempo no pátio ou na quadra. É quase como se elas residissem lá. Fora do horário escolar, nós vamos encontrá-las sempre naquele espaço comum dos condomínios, dos edifícios. É um sintoma de orfandade familiar. Os jovens nos falam muito de orfandade familiar, às vezes por uma opção dos próprios jovens. A juventude com a qual nós estamos convivendo tem uma característica muito interessante. Ao mesmo tempo que é uma juventude conectada e uma juventude que tem as chamadas atitudes tribais, aqui sem ser um adjetivo negativo, mas uma juventude que tem atividades que são comuns, características a um grupo, é também uma juventude muito solitária. A experiência da classe média alta no Brasil, é de que os jovens se isolam em seus quartos, em suas casas, e têm uma dificuldade de interação. Outro dia eu comentava com uma amiga uma situação muito prosaica, essas situações familiares, como é que nós lidamos com os jovens. E aí essa minha amiga dizia assim, não, na minha casa nós só temos uma televisão, de modo que quem quer assistir à televisão tem que ir para um espaço comum. E aí nós começamos a observar que para os jovens de hoje isso não é um problema. Talvez fosse para a geração imediatamente antes da deles.
Talvez há 10 anos atrás isso fosse um problema. Hoje não é mais. Quando o que os jovens querem ver, ou o que mais importante supostamente passa na televisão para a idade deles, eles conseguem ver na internet. E uma experiência da classe média alta e da classe C no Brasil é que nós temos praticamente um computador por pessoa em casa. O primeiro fenômeno no Brasil foi um telefone por pessoa, um celular por pessoa, ou mais de um. E hoje, em família, nós já caminhamos para um computador por pessoa. Então, isso não é exatamente um problema. É, às vezes, a própria desculpa para essa separação, essa segregação familiar. E observamos na nossa sociedade, em muitos casos, a chamada orfandade na terceira idade, que é especificamente o tema de Kardec nesse item intitulado Piedade Filial. Há 150 anos atrás, Kardec se antecipava ao problema da atualidade, que são os idosos, que são relegados a essa vivência em família, em que, por vezes, eles até estão nas casas, mas eles não estão nos lares. Eles até fazem parte do grupo, mas não são tidos como membros da família. Então, Kardec desenvolve toda uma argumentação, que é uma argumentação social, psicológica, que se antecipou em 150 anos ao nosso momento, exatamente porque está embasada na noção de família trazida por Jesus. E quando nós analisamos essa noção de família em Jesus, nós verificamos que há uma espécie de grande aprendizado para nós, espíritos em evolução. É um aprendizado que nós poderíamos dizer que se dá em duas pontas, ou que tem dois lados, são dois lados de um mesmo aprendizado. Aquele episódio bastante conhecido e que às vezes dá margem para piadas absolutamente sem graça, de que Jesus teria questionado quem é meu pai e quem são minha mãe, na verdade é um episódio muito profundo do ponto de vista social e muito profundo e simbólico do ponto de vista psicológico. E é com esse episódio que nós vamos entender um conceito que tem dois lados, ou um aprendizado que tem duas dimensões. É a família corporal e a família espiritual. Ou, usando a nomenclatura de O Livro dos Espíritos, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, a parentela corporal e a parentela espiritual. O episódio dá-se com Jesus numa praça pública, numa situação pública, e alguém chega para Jesus e diz: a tua mãe e os teus irmãos te chamam lá fora, te chamam ali fora, ou mais adiante. Ao que Jesus teria respondido: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Allan Kardec, examinando essa passagem, diz que algumas sentenças colocadas à boca de Jesus soam muito estranhas. E essa mesma tese é, por exemplo, a tese defendida por Allan Kardec no capítulo 23, intitulado Estranha Moral, nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo. De fato, se nós olharmos esse episódio ou essas sentenças apenas do ponto de vista literal, elas seriam uma espécie de destruição de toda a mensagem de Jesus. Nós não precisaríamos ter caminhado 2000 anos, porque a própria mensagem de Jesus não teria tido sustentação se essas sentenças elas fossem absolutamente referenciais, mas elas não foram. Nós precisamos entender que, como governador da Terra, a perspectiva familiar de Jesus está muito adiante de qualquer perspectiva, por mais profunda que nós tenhamos. É um espírito que já tinha, há milênios atrás, a ideia de construir um mundo para abrigar uma comunidade de espíritos em evolução. Então, é um espírito que tem uma noção de grupamento, de família. E Jesus construiu este mundo para abrigar
o nosso processo evolutivo. E em dado momento desse processo evolutivo, pessoalmente esse espírito vem à Terra. Então vejamos que noção de família Jesus tem. Não apenas nos abrigar, nos acolher, colocar espíritos evoluídos nos diversos setores da Terra para darem mostras, não é, de amor, de afetividade, de generosidade, de noção de família. E não tendo sido isso suficiente, esse mesmo espírito vem à Terra para viver nas condições em que nós vivemos, ou que nós vivíamos. Não foram condições em separados. Então, Jesus não escolhe para si, por exemplo, uma experiência familiar solitária, ou uma experiência reencarnatória solitária. Ao contrário, vai renascer numa família típica daquela época. Um casal pobre, um casal que vivia a experiência do homem e da mulher comuns daquele lugar que estava sob o comando romano, sob a opressão romana. Então, não nasce numa circunstância familiar, digamos, que fosse de exceção naquele contexto. Era um contexto familiar comum. E vai nascer nesse envolvimento familiar que tinha uma família polinuclear, como era comum. E em famílias polinucleares, nós temos diferentes lideranças. É o contrário de uma família mononuclear, em que uma experiência de liderança, masculina ou feminina, rapidamente se destaca. Numa família polinuclear, são várias experiências, e isso é que era o comum. Jesus vai atravessar a vida em família, estando sempre enraizado. E a partir daí nós já começamos a admirar a vida de Jesus e comparar, por exemplo, com outros supostos revolucionários da Terra, cuja primeira decisão é afastarem-se da experiência familiar comum. Ao contrário, Jesus manteve-se enraizado na experiência familiar até que a sua missão se tornasse pública. E quando a sua missão se torna pública, são vários os episódios em que Jesus vai conviver em família. O primeiro deles, por exemplo, que nós podemos destacar, e que hoje é ponto pacífico em todos os biógrafos da vida de Jesus, todos os exegetas, é que a tarefa pública de Jesus tem um marco. Ela se inicia com a presença do mestre, de sua mãe, e dizem os estudiosos, de outros membros diretos da sua família, nas bodas de Caná, na experiência, na festa do casamento. Que só essa experiência já nos permite analisar a relação de reverência de Jesus para com a família. A sua, digamos assim, aparição pública primeira, aquela que marca o início, dá-se numa festa de casamento, ou seja, ali na transição, quando uma família, aliás, duas famílias já constituídas, apresentam para a sociedade a nova família constituída por aquele casal que assume ou que comemora as bodas. Então, Jesus vai mostrar-se, fazendo aquele milagre de transformar a água em vinho, numa festa em que se comemora essencialmente a família. E uma festa de tradição universal. Todas as culturas na Terra comemoram as bodas. É a festa mais importante de qualquer sociedade. Então, Jesus inicia o seu trabalho aí. E quando vai buscar os seus cooperadores, todos eles têm experiências familiares. E nós vamos aqui, só por uma questão de predileção, resgatar a experiência familiar de Pedro, que é bastante conhecida pela descrição do Evangelho. Narra-se que Pedro tinha uma filha. Mais especificamente, antes de se dizer que Pedro tinha uma filha, narra-se a experiência da cura da sogra de Pedro. Então, Pedro tinha uma família constituída. Ele era um homem de família. Provavelmente, àquela altura, viúvo. A tradição e Atos dos Apóstolos nos dão conta da filha de Pedro, conhecida como Petronília. E Jesus vai conviver com Pedro, com sua família e com as dificuldades. A primeira delas, curar
a sogra de Pedro, restituir a saúde daquela que provavelmente era o esteio daquela casa, daquele homem pescador. Então, para que Pedro fosse o seu acompanhante direto, por exemplo, pudesse velar com Jesus para retomar a leitura de início, era preciso que alguém cuidasse de sua família. E se a sogra estava impedida, como Pedro velaria com Jesus? Então, ali já no início, Jesus resolve essa situação para que Pedro pudesse, tranquilamente deixar a sua filha, os seus filhos, a sua casa, aos cuidados da sogra e pudesse seguir a Jesus. Quando nós observamos aqueles que procuravam a Jesus, muitos procuraram com problemas familiares. E Jesus vai acolher. Por exemplo, Joana de Cusa, lá narrado por Lucas, no episódio das mulheres que procuravam a Jesus. Lucas, especificamente, se não me falha a memória, no capítulo 8º do seu evangelho, vai narrar que Joana de Cusa busca a Jesus para apresentar as dificuldades que ela tinha da vida em família. O marido absolutamente envolvido com as questões materiais, as disputas, o poder, as questões políticas, o filho que tendia a seguir o marido, distanciando-se das questões espirituais. E Jesus, em vez de recomendar que ela saísse daquela vida de opressão, faz a recomendação de profundidade. Volta à tua família. Dia chegará em que poderás me servir. Porque para Joana de Cusa e a sua sensibilidade, tudo o que ela queria era seguir Jesus. Mas seguir ao mestre naquele momento era uma fuga de família. Era deixar para trás órfãos, 2 espíritos com os quais ela havia assumido, certamente, responsabilidades no mundo espiritual. Então Jesus recomenda que Joana volte a viver em família. Havia compromissos a serem finalizados, ciclos de experiências familiares a serem fechados, até que ela pudesse se dedicar, como ela queria, integralmente a Jesus. E Jesus convivia em família, por exemplo, com Lázaro, com Marta e com Maria. Eu gosto muito de ler as narrativas sobre Jesus com esses 3 irmãos, que ali formavam uma família. Se nós lermos com cuidado o Evangelho, nós vamos ver quantos arranjos familiares apareceram para que Jesus ali demonstrasse a sua convivência sem preconceitos nesse sentido. Convive com Pedro e a sua sogra, convive com Joana de Cusa e a sua dificuldade de convivência com o marido, e convive com Lázaro, com Marta e com Maria, aqueles 3 irmãos que já estavam, na expressão comum, órfãos de seus pais, que já eram ali 3 adultos, aqueles irmãos, mas formavam um núcleo familiar, que tinha intimidade com Jesus a ponto de, em uma das visitas de Jesus, é uma coisa tão prosaica que a gente chega a rir. Marta reclama de Maria, porque Marta foi cuidar dos afazeres para receber Jesus em casa, foi cuidar do jantar, as preocupações domésticas, e Maria ficou embevecida ouvindo a Jesus. E sempre que eu olho para esse episódio, dependendo da experiência de vida, eu fico me perguntando o que é que eu teria feito. Se fosse nos últimos tempos, Jesus lá em casa, provavelmente eu teria ido com Marta, Cozinha, fraldas, banho, essas coisas familiares, Em outros momentos de minha vida, eu já pude ser um pouco Maria. E outro dia eu estava bem reflexiva sobre esse tema, e uma grande amiga, Joedla, disse: mas todas nós, ou todos nós, temos o nosso momento Marta, que é aquele momento em que ela reclamou: Senhor, diga a Maria para vir me ajudar. Olha a intimidade com Jesus, porque parece coisa de criança. Imagine só, Jesus em sua casa, ali disposto, e você tem a possibilidade de ouvir a Jesus, mas aproveita para reclamar. Senhor, diga a Maria que venha me ajudar. Como eu gosto de crônica de costumes, eu fico imaginando a pia de louça. Marta não tinha ido arrumar o jantar para Jesus? Então, quantas panelas tinha para lavar? O que tinha para fazer? E Maria lá fora, ouvindo a Jesus. Aí Jesus diz: Maria ficou com a melhor parte. Então,
o evangelho no lar é muito mais importante do que a pia de pratos para deixar impecavelmente limpa, né? O momento de reflexão, de oração é muito mais importante do que qualquer dessas questões que, às vezes, na nossa vida, por circunstâncias as variadas, se tornam importantes. Mas vejamos que Jesus convivia com essa família a ponto dessa intimidade se revelar e ser uma intimidade tão importante que foi registrada no Novo Testamento. Às vezes eu fico pensando nos revisores, né? Será que houve algum revisor, por exemplo, com a intenção de cortar esse episódio? Porque ele é um episódio que parece relevante. Senhor, diga a Maria que venha me ajudar, mas é um episódio, do ponto de vista psicológico, muito importante. Porque é aquele assim, Marta reclamou a atenção de Jesus, como se dissesse, Senhor, venha conversar aqui na cozinha, né? Venha para cá. E Jesus responde a ela, saia desse nível mínimo de preocupações e coloque o seu pensamento em coisas mais elevadas. Então, ao longo de toda a história, como diz Leon Denis, não obstante as muitas interpolações no Novo Testamento, ficaram, né, ficaram os mais importantes episódios da vida de Jesus. E esse, de convivência familiar, é importantíssimo. E é tão importante quanto, por exemplo, quando Lázaro é dado como morto, Jesus estava, segundo a narrativa de Lucas, essa eu tive o cuidado de conferir, Jesus estava a 3 dias de viagem a pé. Então, não estava tão perto. A 3 dias de viagem a pé, estava bastante longe. E Marta pôs-se a caminho para avisar a Jesus. Muito mais do que avisar, na sua personalidade ansiosa, né? Na sua personalidade de que as coisas deveriam funcionar segundo a sua lógica, ela desejava que Jesus viesse e curasse o seu irmão. E Maria ficou, pranteando o irmão. Então vejamos a diferença de personalidade. E ela vai ao encontro de Jesus, só que um mensageiro já havia ido, já havia avisado a Jesus. Jesus ainda deu um tempo, não saiu na mesma hora que a notícia chegou, aguardou, pôs-se a caminho e encontra-se com Marta a caminho. E vai ouvir certamente aquela reclamação, aquela lamentação do irmão que havia sido dado como morto. E Jesus vai então à casa daqueles irmãos e nós já sabemos o fim desse episódio. O que interessa é exatamente essa configuração familiar, né? Esse manejo que aí estava. Jesus ouvindo essas pessoas nas suas diferentes posições ou nos seus diferentes papéis familiares. E então esse episódio que está no Evangelho segundo o Espiritismo é um episódio muito importante, porque Jesus está em um lugar público e alguém chega e lhe diz, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos te chamam. E a pergunta de Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? Então, do ponto de vista espiritual, psicológico, simbólico, nós temos aí um enorme ensinamento. Jesus nos ensina a sair daquele grupo menor, pequeno, de família, ao qual nós nos apegamos, mas, ao mesmo tempo, não nega essa experiência familiar que se aproxima e que vocês verão, né? Dedê está fazendo palestra. Vá com o vovô, vá. Não, o Dedê vai ter palestra. Vá com o vovô, vá. Ó, vovó ali, vai lá. Eu imagino que foi uma situação assim, que alguém disse, né? Esse menino está aperreando. Aí Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas. Eu precisei viver, né, a experiência familiar para poder entender em profundidade. Porque numa hora dessa alguém sempre pensa, quem soltou esse menino, né? Não tinha ninguém por perto para pegar, né? E eu já vivi uma experiência assim, né? Há muitos meses atrás com o filho de Ivanildo, né? Aí sempre ocorre algo desse tipo e eu lembro dessa experiência, né?
por que não seguraram essa criança? Aí Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. A gente nunca sabe o que está nesse pacote reencarnatório, então é melhor deixar vir e acolher. Pois bem, voltando para o tema da palestra, né? Então, nós estamos, nessa resposta de Jesus, desafiados a uma experiência que tem essas duas dimensões de aprendizado. Para a nossa evolução, para que nós possamos sair do primarismo da afetividade, nós precisamos da experiência da vida em família, da parentela corporal. Essa experiência ela é decisiva na nossa vida. Nós aprendemos a amar em família, e ponto. Nós não aprendemos a amar fora da família, é em família. No livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles tem um item, toda uma seção de um capítulo intitulada Gratidão em Família. E nesse item ela faz esse registro, esta experiência. Nós aprendemos a amar em família. Nós aprendemos a ser gratos em família. E precisamos aprender. E, às vezes, resistimos muito, porque não é numa experiência que nós aprendemos a dimensão da gratidão, de ter tido um pai ou uma mãe. Não necessariamente o pai ou a mãe genéticos, mas alguém que cumpriu essa função de pai ou de mãe. Quando se juntam as duas posições, o pai e a mãe genéticos ou biológicos, com essa experiência afetiva, evidentemente potencializa-se a experiência familiar. Nós aprendemos a ser gratos. E, às vezes, nós precisamos de muitas experiências familiares, de muitas reencarnações, para entender, por exemplo, o que é não ter sido abandonado na infância, né? E nessa experiência familiar que eu estou vivendo, que vocês viram, assisti muitas vezes ao filme Nemo nas últimas 10 semanas, e quando o tubarão Bruce se revolta, né? E ele está tentando ali ser amigo de Nemo e dos peixes, mas ele se revolta e diz que vai comer os peixes e tal. Aí o outro tubarão avisa, é porque ele não conheceu o pai. Olha, é uma sacada do filme tão genial que ajuda a compreender algumas coisas. Não legitima todos os comportamentos, mas nos lembra da importante presença paterna na infância. E, às vezes, nós, que tivemos presença paterna ostensiva, intensiva na infância, presença materna, presença de irmãos, por exemplo, não nos lembramos de ser gratos por essa experiência. E Joana faz esse recorte, essa costura, mostrando a importância da gratidão em família, e faz isso a partir dessa experiência que Jesus viveu. Porque, para Jesus, a família foi tão importante que lá naquele final da crucificação, um episódio absolutamente dramático, né, para todos os envolvidos, qual é a última atitude de consolação de Jesus? É restaurar laços familiares de modo que duas pessoas não vivessem a experiência da orfandade familiar. A primeira delas é a sua própria mãe. Aquele espírito maduro, preparado, mas que, vivendo a função, o papel de mãe, estava dilacerado diante da crucificação do filho. Então, Jesus entende esse papel e restaura essa relação familiar, dando a Maria como filho João, que era um órfão espiritual em sua família, porque a família de João não conseguia entender a sensibilidade daquele jovem. Olha que experiência importante. Quando nós olhamos, né, para a descrição da passagem de Jesus na Terra, ali pelo Evangelho, e vamos rastreando os casos de família, nós vamos perceber que esse lance derradeiro é um lance que vai autorizar o entendimento de que a experiência da vida em família, da parentela corporal, ela é muito importante. E essa experiência ela precisa se distender para a experiência da vida na família, dessa parentela espiritual. Porque ninguém vai amar a humanidade, nem construir um mundo para abrigar uma humanidade, se não aprendeu a amar em família. Então, essa ideia de que
nós devemos amar a família universal, e a família universal nos pertence, de modo que aquilo que acontece com as crianças que estão na rua toca a nossa sensibilidade, aquilo que ocorre ao idoso, os maus tratos, toca a nossa sensibilidade, precisa ser também vivida em família. Então, quando nós olhamos para o capítulo Honrai Pai e Mãe, que Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos que Allan Kardec estava falando de orfandade familiar. E passando para nós, os espíritas, um recado muito importante. Nós, os espíritas, precisamos organizar a nossa família, tratar todos os membros de um modo diferente. Porque, senão, valeria para nós a mesma sentença de Jesus. Assim fazem os fariseus. Que fazeis vós de diferentes? Então, nós, quando lemos esse capítulo e associamos, por exemplo, ao texto Gratidão em Família, de Joana de Ângeles, nós verificamos que precisamos aprender essa gratidão com Jesus, que, tendo sido extremamente grato à família que recebeu, antes de ele ali perecer na crucificação, reestrutura uma experiência familiar para que Maria e João deem prosseguimento à vida em família. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, numa mensagem intitulada Em Família, vai retomar uma sentença da primeira carta de Timóteo, dizendo que nós precisamos primeiro cuidar dos familiares. Aliás, a sentença de Timóteo, para não perder o fio, é a seguinte: aprender a exercer a piedade para a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável a Deus. Evidentemente, o sentido profundo da palavra de Timóteo aqui, do seu texto, e Emmanuel vai apresentar isso de uma forma irretocável, é que não adiantará para nós uma experiência de afetividade que se construa na direção do exterior, sem que essa experiência de afetividade se construa primeiro, ou concomitantemente, em alguns casos, mas na maioria das vezes primeiro, em família. E isso não significa que essa experiência de construção da afetividade em família signifique um cerceamento dos nossos laços de afetividade para com a humanidade. É aí onde nós estamos desafiados a esses dois lados: amar a parentela corporal, mas também exercitar reservas de amor para com a família espiritual. E entender algo que para nós, nesse nosso nível evolutivo, é ainda muito difícil, de que a parentela corporal não nos pertence como propriedade. Nós somos fiéis depositários das relações familiares nas quais nós estamos inseridos. Porque essas posições familiares de pai, de mãe, de filho, de avô, elas vão ser remontadas para as próximas experiências. Então, não nos pertencem essas condições em absoluto. Nós somos fiéis depositários dessa experiência. E ainda hoje, no nosso grupo de estudo, nós discutíamos um dos capítulos do livro Tormentos da Obsessão, especificamente o capítulo 14, um subitem dele, em que o espírito Manuel Filomeno de Miranda faz uma análise que para nós é ainda uma análise muito dura, mas muito justa, de como nós, às vezes, nos apropriamos da memória daqueles que foram nossos parentes mais próximos, mas que nos antecederam no retorno à vida corporal, à vida espiritual. E Filomeno diz que, às vezes, nós nos apropriamos de uma tal forma desse retorno que consideramos antecipado, que anulamos a nossa perspectiva de vida nessa experiência reencarnatória. Nós fazemos mais ou menos aquilo que Marta fez em relação a Jesus. Senhor, por que o Senhor levou fulano antes de mim? Ou por que o Senhor não me leva junto? Né? Ou por que o Senhor não me devolve fulano? Né? Por quê? Né? Aquele marido que se foi, o Senhor não devolve logo como meu neto? Nós fazemos, às vezes, esses questionamentos. Filomeno nos diz, em outras palavras, quase que nos apropriando dessa relação, dessa experiência, esquecendo que ela é fundamental, mas ela é uma experiência que nos é concedida
pela misericórdia divina, para que nós aprendamos a amar. Então, olhando para esse capítulo, Kardec escreve com a assessoria dos espíritos que vêm nos esclarecer na instrução dos espíritos, nós entendemos que a vida em família é a experiência fundamental para o nosso desenvolvimento. Tudo começa aí. E em desenvolvimento nós estamos falando no sentido específico de uma experiência afetiva. E Joana de Ângeles vai nos dizer, a maioria de nós, vejamos que ela se coloca no texto, a maioria de nós não tem a família que deseja ter. Em termos de afetividade, nós temos a família que merecemos ter. Nesse sentido, ela repete uma tese que já havia aparecido na obra de Emmanuel muito antes. E ao repetir essa tese, ela não está sendo menor, ela está nos lembrando algo fundamental. Nós ainda não temos exatamente, salvo honrosas e belíssimas experiências, a família que nós gostaríamos de ter. Mas nós temos a família que nós merecemos ter, a família que nós fizemos por onde reencarnar. Porque aquela história, né, de revoltado, adolescente, eu não pedi para nascer, é uma negação, é materialismo. Todos nós pedimos, e alguns de nós pedimos muito, imploramos e prometemos ser bons filhos, bom marido, bom esposo, bom pai. Nós prometemos tudo isso, porque nós desejávamos voltar à experiência terrena, porque essa experiência, entre tantos aspectos positivos que ela tem, ela é uma experiência absolutamente desafiadora, no sentido positivo dessa palavra, para todos nós. E no nosso nível evolutivo, nós amamos muito mais estar na vida corpórea do que estar no mundo dos espíritos. Por isso nós pedimos para reencarnar, pedimos essa família, pedimos essa experiência, às vezes difícil, dolorosas. Há arranjos familiares difíceis. Não estou aqui com romantismo. Há arranjos familiares difíceis, dolorosos, desafiadores, mas são os arranjos familiares possíveis. Salvaguardada a integridade física e psicológica dos membros da família, são as experiências que nos cabem acolher neste momento da nossa experiência, porque são as experiências que nos desafiam ao desenvolvimento da afetividade, que é o maior patrimônio que nós teremos. Voltaremos para o mundo espiritual com a afetividade que nós tenhamos aprendido a desenvolver em família. Por isso, é absolutamente importante nós voltarmos a essas experiências de Jesus em família. Com quem Jesus esteve? Acolheu os mais diferentes arranjos. E aqueles que quiseram sair precipitadamente do arranjo familiar, Jesus disse: alto lá, volte para esse arranjo, volte para essa experiência. Dia virá em que poderás alcançar outros voos, outras experiências, mas, por enquanto, essa vida familiar é importante. Nós precisamos compreender essa experiência para, então, superarmos um problema social que é uma marca triste do nosso século, que são as orfandades familiares, substituindo as orfandades por experiências de afeto que consolidem a nossa passagem no planeta Terra, como aqueles que aprenderam a amar. A recomendação de Jesus é: os meus discípulos serão reconhecidos por muito amarem, e nós só vamos amar muito se conseguirmos fazer isso em família. Desejamos, então, a todos muita paz e sugerimos que em casa nós possamos implantar de forma sistemática a experiência do Evangelho no lar, que é a experiência que nos credencia a, pelo menos uma vez por semana, nós nos colocarmos no lugar de Maria, receber Jesus em casa, nos preparando para isso espiritualmente. A hora do Evangelho no lar não é a hora da louça que está na pia. A louça pode esperar. A hora do Evangelho no lar não é a hora das disputas familiares. Senhor, por que fulano e não eu? A hora do Evangelho no lar é a hora da experiência, essencialmente, Maria, irmã de Marta, aquela que sentou-se à sala para ouvir
aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Muita paz a todos.